Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo, mas eu não vou trabalhar ponto a ponto, porque esses são muito ricos em teologia, muito ricos em informações, e nós não temos todo esse tempo. Certamente em outra oportunidade eu vou voltar para esse texto, vou pregar mais sobre esse texto, inclusive o versículo 7, que é o texto da minha vida, o verso da minha vida. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 18. Vamos à leitura da palavra de Deus. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse das trevas, resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus a sua graça para essa noite. Deus, mais uma noite, um vaso de barro se levanta para falar do teu tesouro, que é o Evangelho. A glória que importa nessa noite não é a glória humana, mas a glória de Cristo sendo revelada. Nos direciona nessa noite a encontrarmos no Senhor o descanso que precisamos. E que por mais que por todos os lados a gente possa ser pressionados, sabemos que tudo isso está nos levando a uma glória muito maior do que aquilo que nós podemos ver hoje. Nos abençoa nessa pregação. Me abençoa nessa pregação, Senhor. E edifica e pastoreia as nossas almas. Em nome de Jesus, amém. Existem 3 realidades que todo crente compartilha. Se você é um cristão no Senhor, você compartilha disso, você tem isso. A primeira verdade é que todo cristão ele é um servo do Senhor. Não existe um cristão que seja verdadeiramente cristão que não seja servo do Senhor. Se existe um Senhor, é pressuposto que existem os seus servos. Portanto, essa é a primeira verdade.
Segunda verdade, no serviço do Senhor, aliás, o serviço do Senhor não é algo sem as suas dificuldades. Todo aquele que serve ao Senhor vai encarar dificuldades na sua vida. Todo aquele que se coloca como ministro, escravo do Senhor, não vai ter um caminho muito bonitinho para trilhar nessa terra. Esse lado da eternidade para todo servo do Senhor vai ser sim marcado por várias provações e várias tentações. Entretanto, terceira verdade. Primeira, todos os crentes são servos. Segundo, o caminho do serviço não é um caminho fácil. Terceiro, existe uma coisa, existe uma verdade que vai nos guardar nesse caminho que não é fácil. Durante minha vida, eu pude presenciar muitos ministros do Senhor que se levantaram e caíram. Pude presenciar muitas pessoas na igreja que começaram a servir o Senhor com muita intensidade e pararam e desistiram. E essa verdade que eu vou dizer para você nessa noite, ela é uma verdade que pode te guardar na caminhada do serviço do Senhor. E que verdade é essa, pastor? O senso de privilégio. O que significa o senso de privilégio? Esse é o tema da nossa pregação. Significa que tudo que eu tenho e tudo que eu faço é graça de Deus para a minha vida. Não é porque eu mereço, não é porque Deus encontrou algo em mim que eu sou altamente capacitado por mim mesmo, mas porque Ele, em sua graça, Ele quis compartilhar conosco a sua glória em servirmos a Ele. Portanto, aquilo que pode nos guardar no serviço do Senhor é o sentido de que nós estamos onde nós estamos, nós fazemos o que nós fazemos, nós somos quem nós somos por conta da graça de Deus, porque nós não merecemos nada disso. Por que isso é importante e por que isso nos guarda no caminho do Senhor? Simples, porque o seu oposto é destruidor. Quando nós não temos o sentido de que o que nós fazemos e o que nós somos é graça de Deus, nós passamos a achar que Deus precisa da gente, de que Deus precisa de nós. Ah não, sem eu, rapaz, a Igreja Batista do Calvário só anda porque eu estou lá. Ah não, a obra do Senhor, um grande pastor, Jim Swagger, decretou e pregou a morte do seu ministério, quando em determinado momento ele disse: o Senhor precisa de mim para realizar a sua obra. Portanto, a falta do senso do privilégio e a falta do senso de que o que nós fazemos e o que nós somos é graça de Deus, isso pode nos guardar nesse caminho. Isso vai nos manter humildes, vai nos manter de cabeça baixa. Agora, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, e a minha pergunta para o apóstolo Paulo essa semana foi: Paulo, o que é que te guardou durante esse tempo todo? O que é que fez, meu irmão, Paulo chegar no final da vida dele e dizer assim: combati o bom combate? É lindo, né? A gente estava conversando isso ontem. A começar é muito fácil. O início do meu ministério, pastor Roque, está sendo muito fácil. Mas não é o início que importa. É o fim. É a perseverança durante todo o caminho para chegar na linha final, na linha de chegada. E quando eu fiz essa pergunta para o apóstolo Paulo, eu vi em 2 Coríntios, Paulo dizendo várias vezes: eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Eu não, mas a graça de Deus em mim. Portanto, em Coríntios, em 2 Coríntios, eu percebo um Paulo sempre trazendo para a gente esse senso de privilégio. A grande pergunta é: por que ele sempre tenta trazer esse senso de privilégio? Deixa eu dar a minha proposta aqui. 2 Coríntios é a carta mais pessoal e a carta mais apaixonada do apóstolo Paulo. Escrita em meio a uma grave crise que afetou profundamente a sua relação com a comunidade, afetou também ele mesmo, as suas emoções. Nós vemos um apóstolo Paulo que em determinado momento ele tem expressões de ternura: meu coração está dilatado por vocês. Em outro momento ele parece que está aqueles super apóstolos, ele fala de forma mais agressiva em determinados momentos, ainda que sempre com amor. Então, em 2 Coríntios, é um Paulo que tem uma explosão, de repente, mas de repente ele trata aquela igreja com carinho, como se fossem criancinhas.
Nós só vamos descobrir por que Paulo está fazendo isso quando a gente vê como a igreja de Corinto deu trabalho para o apóstolo Paulo. Não foi não? Meu irmão, ó, leia 1 Coríntios. Ali é tanto problema que você fica assim, não, essa igreja aí... Mas Paulo não abandonou essa igreja. Não abandonou. Aliás, ele escreveu uma carta, duas cartas, talvez 3 cartas, talvez 4 que nós não temos. Mas a minha pergunta é, o que é que fez com que Paulo não abandonasse essa igreja? Não abandonasse o serviço do Senhor? Não deixasse para lá todas as coisas assim, eu vou viver minha vida, é bem mais fácil. Mais uma vez, a noção de que o que ele estava fazendo era um grande privilégio. Tudo o que nós fazemos para o Senhor, irmão Sérgio, é um privilégio de Deus para nós. É como se pensa em nome mais rico, que tem mais influência do mundo, chamasse você para ser a segunda pessoa dele, por exemplo. Você olhar assim, eu aqui, quem sou eu? Você nem escrever meu nome, eu? Deus faz isso com a gente. Particularmente, eu encontro esse senso de privilégio no capítulo 4, que nós estamos aqui. E eu gostaria de ver com os irmãos 6 verdades que nós encontramos aqui, ainda que eu não vou trabalhar cada uma delas. Olhe comigo então, para nós observarmos esse senso, essa noção de privilégio e o que fez Paulo perseverar durante a sua caminhada. No versículo 1, Paulo inicia esse texto dizendo algo lindo, belíssimo. Portanto, temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Desde pequeno, meu pai disse que quando a gente encontra um portanto na Bíblia, a gente tem que olhar para trás. E aqui não é diferente. Quando Paulo diz portanto no verso 1, ele está concluindo ou fazendo alguma coisa, uma ligação com o que vem antes. Olha aí na sua Bíblia o que vem antes. Paulo está falando sobre uma relação entre a antiga aliança e a nova aliança. Nessa antiga aliança para essa nova aliança, Paulo fala 3 coisas sobre a relação dessas alianças. A primeira é um aspecto lógico. Que é lógico? Ele diz, ora, a nova aliança é muito superior àquela. A nova aliança, ela tem uma glória maior. Depois ele vai falar de um aspecto temporal. Ora, se chega a nova, a antiga cessou. E depois ele vai falar um aspecto qualitativo dessa relação entre a antiga aliança e a nova aliança, quando ele diz assim, porque a nova aliança é muito superior do que a antiga. Agora, qual é a relação disso em 2 Coríntios, onde o ministério do apóstolo Paulo estava sendo colocado em xeque? Por que ele está falando disso? O que o apóstolo Paulo, de maneira mais simples, mais direta, ele está mostrando que o seu ministério não é algo que ele produziu de si mesmo. O seu ministério não é algo produzido na mente de Paulo. Ele não inventou uma carta de recomendação dele, ele não inventou o seu apostolado. Esse é o capítulo 3, do verso 1. Não, ele recebeu esse ministério. E esse ministério não é um ministério qualquer. É um ministério que todos estavam esperando, os anjos estavam esperando, os profetas estavam esperando o momento que isso acontecer. E Paulo está dizendo, eu sou o ministro dessa nova aliança. Agora, sobre isso, ele diz, visto que temos este ministério, pensa comigo aqui, que ministério ele está dizendo que tem? O ministério da nova aliança ou o ministério apostólico dele? Bem, quando nós lemos de maneira mais atenta a carta de 2 Coríntios, nós percebemos que são duas coisas. Aqui tanto Paulo está nos levando a perceber... Espera aí, essa seta aqui, demoniada, aqui, pronto. Tanto Paulo está nos levando a ver a natureza do seu ministério, ou seja, a nova aliança, como também o chamado para pregar essa nova aliança, essa aliança mais gloriosa. Portanto, quando ele diz, temos esse ministério, ele está dizendo tanto esse ministério, a nova aliança, como o chamado para pregar esse ministério. Até porque na vida do apóstolo Paulo, as duas coisas vieram juntas, não é isso? Quando foi que o apóstolo Paulo recebeu o chamado para o ministério? Foi justamente no dia em que ele recebeu a mensagem da nova aliança, quando o próprio Cristo veio e derrubou ele do cavalo. Agora, o mais interessante aqui
é que o apóstolo Paulo diz o seguinte: isso que nós recebemos por conta da misericórdia de Deus. Perceba que aqui Paulo já está falando do senso e a noção de privilégio. A nova aliança nos dá vários privilégios. Ela é uma aliança não feita em pedras, ela é uma aliança feita agora em Espírito Santo. Ela é uma aliança muito mais gloriosa. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, isso é graça para nós. O que eu tenho, o meu serviço para o Senhor, o meu chamado para o ministério, é graça, é misericórdia de Deus. Eu só tenho Ele porque Ele é misericórdia, uso para nós. E esse senso de privilégio leva Paulo a falar o seguinte: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, qual é a conclusão dele aqui, meu irmão? Não desanimamos. Nós não desanimamos, porque sabemos que foi pela misericórdia de Deus que isso nos foi dado. Não por algo nosso, não por alguma competência natural nossa, mas simplesmente pela misericórdia que nos foi dada. E o mais interessante é que essa noção de misericórdia faz com que Paulo diga o seguinte: portanto, não desanimamos. Parece que na caminhada dele, o que fazia com que ele não desanimasse era justamente quando ele olhava para a glória do chamado dele em relação a essa aliança que ele proclama, e pelo fato de que aquilo que ele faz é a misericórdia de Deus. Então nós vamos para a nossa primeira questão aqui. O que é esse não desanimar? O que significa Paulo dizer assim: olha, eu não desanimo na caminhada? Porque, pensa comigo, se Paulo está dizendo que uma noção de privilégio faz com que ele não desanime, a nossa pergunta é: o que é o não desanimar para Paulo? Existem algumas questões que eu coloquei aqui, tá? Veja bem, eu não estou trabalhando aqui o significado da palavra desanimar somente. Eu estou trabalhando aqui como Paulo usa esse termo em toda a carta. E ele usa dessas formas aqui. Primeiro, relaxar. É como se ele estivesse dizendo assim, é claro que isso aí, relaxar, eu podia ter botado um termo mais bonito, né? Mas eu quis botar assim, relaxar. Ele está dizendo o seguinte: eu não relaxo. Eu não estou na obra e de repente eu digo: quer saber? Vou parar um pouquinho aqui. E Paulo está dizendo: não, eu mantenho a caminhada, eu não relaxo. Segundo, eu não desisto em vez de continuar a luta. Quando Paulo diz eu não desanimo, ele está dizendo: eu não desisto, eu continuo a luta. Terceiro, quando ele diz eu não desanimo, ele está dizendo: não existem interrupções da minha perseverança. Quando eu iniciei a caminhada, não existem interrupções nessa perseverança, eu continuo. E quarto, ele não sucumbe à exaustão, ainda que ele tenha chegado próximo disso, várias vezes. E aí nos leva à questão: havia motivos para Paulo desanimar? Será que havia, irmãos? Para quem conhece a vida do apóstolo Paulo, sobrava motivo. Aliás, ele diz isso aqui no capítulo 1, não é não? Eu quase morri no naufrágio, mas Deus que ressuscita dos mortos, Ele me livrou do que ia acontecendo. Será que aqueles superapóstolos não lhe provocaria? Imagine, você tem um ministério da igreja, depois chega algumas pessoas, provavelmente expulsos lá da igreja de Jerusalém, procurando outra igreja para perturbar esses caras aqui. Eles chegam em Coríntios e começam a perturbar o juiz de Paulo. Paulo? Aquilo lá? Não sabe nem falar, meu irmão. Paulo provavelmente, o pastor Roque falou aqui um pouco uma vez da estrutura do Paulo, né? Paulo, o cara olhar assim para Paulo e disse assim: meu irmão, que é isso? O cara está destruído, derrubado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele não era um cara retórico como tal Apolo. Ele era o apóstolo Paulo. E ele diz em tudo isso: eu não desanimo. Ele tinha muitos motivos para desanimar. No ministério nós temos muitos motivos para desanimar. No serviço ao Senhor nós temos muitos motivos para desanimar. É ou não é, meu irmão? Você que trabalha no serviço do Senhor, você tem ou não tem motivos para desanimar? Pensa em doenças. Pense em provações. Pense em problemas mesmo, em conflitos dentro da igreja. Nós temos muitos motivos para desanimar. Mas a noção de que o que nós fazemos é privilégio, fazia com que Paulo dissesse: portanto, não desanimamos. Isso vai nos guardar então. O senso de privilégio me ajuda a suportar as provações do serviço de forma perseverante. Visto que temos esse ministério pela misericórdia do Senhor, não desanimamos. Então deixa eu fazer uma aplicação que está fora aqui, mas
Mantenha sempre isso na sua vista. Servir o Senhor não é um peso, não pode ser um peso para nós. Não é algo que eu tenho que fazer de qualquer forma. É um privilégio servir ao Senhor. É graça servir ao Senhor. Ser escravo do Senhor é o melhor caminho que nós poderíamos escolher. E aí Paulo, ele continua. Ele diz, antes renunciamos aos procedimentos secretos. Essa fonte era para estar maior, irmão. Então, eleva. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Não vamos explorar tudo, mas eu queria que você percebesse duas coisas aqui. Paulo diz, nós não desanimamos. Antes, o que é que nós fazemos? Nós continuamos a fazer o quê? A renunciar, nós renunciamos a esses procedimentos secretos e vergonhosos. Aí o que é que isso me lembra? Caráter. Caráter. Agora, não só caráter, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ação. Quando eu prego, eu não torço a palavra de Deus. E eu evito justamente esses procedimentos secretos. Existe uma espécie do que Paulo está colocando aqui para 2 Coríntios. Olha, existem duas coisas que caminham juntas no meu apostolado, Paulo está falando. No meu apostolado. Tanto o senso de caráter, como a ação dele. Isso é interessante para a gente ir aqui para o nosso segundo ponto, que é, sem o senso de privilégio, podemos facilmente perder essa relação de caráter e ação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós fazemos algo com as motivações erradas, você sabe disso. A nossa ação, ela não condiz muito bem com aquilo que está refletido no nosso caráter. Meu irmão, eu posso pregar nessa noite aqui para você com o coração cheio de orgulho. Eu posso pregar aqui para você com o coração cheio de pecado. Eu posso fazer isso para você com as motivações todas erradas dentro de mim. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é, todas as vezes que eu sirvo ao Senhor, eu não deixo que essas duas coisas andem separadas. Aquilo que eu faço condiz com o meu caráter. Eu não torço a palavra de Deus. Portanto, quando eu prego a palavra de Deus, eu prego de forma clara para vocês. Tudo isso porque ele sabe que ele não recebeu algo para ele fazer de qualquer forma. Ele recebeu algo grandioso. Então ele mantém sempre essa relação de caráter e ação juntas. Vamos para frente. Aqui ele fala algo interessante, eu gostaria que você olhasse na sua Bíblia, tá? Para você olhar um pouquinho as versões. Ele diz, primeiro ele está falando sobre, de forma geral, a autenticidade do seu ministério, a autenticidade da sua mensagem e a autenticidade do seu apostolado. Aqui ele vai mostrar, então, que, de forma simples, que o ministério dele não dá, que as pessoas rejeitam o ministério dele ou a pregação dele, não por conta que existe alguma coisa errada nele, mas por conta que, verso 4, então, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por conta de Jesus. O que é interessante aqui, não dá para explorar tudo aqui, mas quando você olha no verso 5, Paulo diz, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Por que nós pregamos a Jesus Cristo? Aí vem o verso 6, olha aí na sua Bíblia. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós pregamos a Cristo, então, porque é Cristo que traz a iluminação de Deus no meio das trevas. Paulo está dizendo, a fonte do nosso ministério e a fonte da nossa pregação não é nenhum tipo de retórica nossa, porque nenhum tipo de retórica nossa poderia fazer essa transformação. O conteúdo da nossa mensagem, ao contrário, é Jesus Cristo, porque Ele é o poder de real transformação. É por Ele que a face é iluminada do conhecimento, é nele que nós podemos encontrar a glória de Cristo.
Agora, quando ele diz isso para mim, que nós não pregamos a nós mesmos, eu gostaria de ir logo para a aplicação por conta disso aqui. Conhecimento da glória de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu não estou preocupado tanto com a minha glória. Eu estou preocupado com a glória de Cristo, porque essa é a glória transformadora. Que vem essa terceira lição aqui. Perder o senso de privilégio me faz esquecer a glória que importa. Todas as vezes que eu estou na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e de repente eu começo a achar chato, ficar cansado, sem querer ir, sem querer fazer alguma coisa, não só na casa do Senhor, mas como mãe, como pai, como servo do Senhor em todos os lugares. Quando eu começo a pensar que eu estou fazendo aquilo de qualquer jeito, de que não é privilégio, de que não é graça, quando eu perco esse senso, eu esqueço também qual é a glória que importa. Eu sempre digo isso, eu já disse isso aqui várias vezes. Você sempre vai perseguir alguma glória. Sempre você vai procurar alguma glória. Você não é passivo de glória. Ou você está procurando a glória de outro, ou você está procurando a glória de Cristo. E o que Paulo está dizendo é, eu sempre procuro ter em mim o senso da glória que importa, a glória de Cristo. Quantas vezes nós esquecemos que o que nós fazemos é graça? Então nós passamos a buscar o serviço para conseguir o elogio dos outros e a glória dos outros para nós mesmos. É como se Paulo estivesse dizendo para nós aqui, existe uma glória muito superior. Existe uma glória bem mais importante. Enquanto os super apóstolos estavam destacando o seu exterior, Paulo está dizendo, a glória que eu persigo é uma glória que transforma o interior. Agora existe um próximo ponto que eu gostaria de ver. Ele diz, que é o verso lindo aqui, e é um dos clímax dessa carta. Não diria clímax, desculpa, eu diria tema dessa carta. Clímax talvez esteja no capítulo 12, mas aqui estaria o tema dessa carta, dita de forma metafórica. Ele diz o seguinte, depois nós trabalhamos isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Existe algo belo aqui quando Paulo compara a sua estatura, ele como ministro, como um vaso de barro. Em vários momentos dessa carta, Paulo demonstra fraqueza. Mas espera aí, se Paulo vai defender o apostolado dele, por que ele vai mostrar fraqueza? Por que Paulo vai fazer, meu irmão, aquela lista enorme do que ele passou? Eu recebi não sei quantas coisas, 300 chicotadas, aqui 49, aquilo outra mais, ia um naufrágio ali, ia morrendo ali. Eu não sou poderoso em palavras. Enfim, ele fazia uma lista e parece que Paulo está sempre mostrando a sua fraqueza. E aqui a metáfora do vaso de barro, mais uma vez mostra um Paulo demonstrando a sua fraqueza. Mas deixa eu mostrar aqui para você como Paulo entende então essa ideia. Aqui é a quarta lição. O senso de privilégio me ajuda a lembrar quem eu sou. O tesouro não sou eu. O tesouro é a mensagem que eu carrego. Eu sou vaso de barro. Eu continuo sendo fraco. Não virei super-herói. Eu continuo sendo aquela pessoa que qualquer coisa pode derrubar. O fato de Deus ter me chamado para o ministério não nos faz super-heróis. Na verdade, Paulo reconhece isso quando ele diz, eu sou um vaso de barro. Agora, esse senso ajuda a sempre lembrar quem eu sou. Senso de privilégio sempre vai lembrar você, ei, é graça, mano, porque tu é vaso de barro, frágil, passa um vento, quebrou. E aqui é interessante que existe 4 formas que Paulo trabalha a fraqueza. Veja bem que Paulo não está falando de fraqueza como pecado. Pecado é uma coisa para Paulo, fraqueza é outra. Fraqueza fala das limitações de Paulo. Fraqueza em Paulo pode ser definido assim: os recursos humanos têm os seus limites, e Paulo os descobriu. Não porque ele abraçou uma vida de sofrimento de forma masoquista,
para demonstrar a sua impotência. Ou seja, Paulo não descobriu que ele é fraco porque ele diz assim, eu sou um verme, eu sou isso, eu sou aquilo. Não foi o exterior que ele reconheceu. Ele simplesmente, agora atenção nisso, ele simplesmente olhou para as exigências da sua missão e viu que a sua missão levava Paulo além dos seus limites. A missão de Paulo levava Paulo além dos limites dele. E cada vez que a missão de Paulo levava ele além dos limites, as fraquezas de Paulo eram expostas. O que eles estão desenvolvendo em fraqueza é, o fato de eu ser um humano já prova que eu sou fraco. É por isso que em muitos lugares Paulo vai reconhecer fraqueza em relação à sua finitude. Porque Paulo aprendeu que quando Deus equipou ele para o ministério, não transformou ele em super-herói. No ministério nós continuamos fracos, nós não ficamos imunes ao perigo, nós não ficamos intocados pelo cansaço ou pelo estresse. Ele vai chegar, porque nós somos humanos. Se um PR na frente do nome mudasse tudo, meu irmão, seria bom demais, né? Não, tem um PR na frente do meu nome de pastor, não vou ficar doente. Já pensou? Diácono. Então, não, eu sou servo de Cristo. Não. Nós continuamos finitos. E deixa eu dizer para você, as minhas fraquezas de finitude são passadas na minha cara todo dia. Todo dia que eu acordo, eu sou lembrado que eu sou frágil. Eu contei ao pastor Roque, ao pastor João Nelson. Paz, eu acordei semana passada sem ar, quase que ia morrendo. Semana retrasada, não sei. Minha esposa batendo nas minhas costas, levantando a minha mão, eu entrando em desespero, comecei a ficar me tremendo todinho, e eu só pensando assim, cara, vou morrer engasgado. Eu pensei, que morte idiota, morrer engasgado. E eu só pensando assim, e eu sempre penso isso, irmão. E ela começou a ficar desesperada, minha esposa lá em cima, e eu vi que ela estava enchendo os olhos de lágrima, e passou 30 segundos, e eu sem respirar. Meu irmão, eu senti o cheiro dela, assim, bem aqui, da morte que eu estou falando. E eu disse assim, não, Deus, é agora. Você sabe qual foi a minha única tristeza no momento? Era deixar ela só. Eu fiquei pensando, poxa, ela vai ficar muito triste. Isso é um problema. Mas naquele momento ali, eu consegui dar uma última respirada. E aí foi um refluxo que subiu, entrou para o lugar errado, e eu estou passando por esse negócio, que o negócio está violento aqui dentro de mim. Mas naquele momento, 3:30 da manhã, eu sentei no sofá, mais uma vez, e eu disse assim, cara, foi por pouco, mano. Por pouco que eu morro. E eu só pensando assim, como eu sou frágil. E ainda eu estava numa hiperglicemia por conta da diabetes, irmão. Acredito. Aí lá vai ter que se furar também. Eu só pensando, meu Deus, eu sou frágil mesmo. Medo de agulha também, imagina. Já não tenho mais, né? Depois de 2 anos, é possível que a pessoa ainda tenha, de 5 anos. Mas eu pensei, a minha finitude é passada na minha cara todos os dias. E às vezes quando a gente está com um senso de super-herói, a gente não vê isso. E aí Deus precisa baixar a nossa bola. Aí é bom que alguma doençazinha aconteça. Para a gente saber que a gente é dependente de alguém. Até a nossa respiração é dependente de Deus. Então Paulo reconhece que a sua fraqueza é por conta da sua finitude. Mas agora preste atenção. Paulo também reconhece que a sua fraqueza não limita a sua missão. Na verdade, a sua fraqueza é um palco onde a glória de Cristo pode ser melhor demonstrada. É por isso que ele diz, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ó Deus, me tira o espinho na carne. Não, Paulo, é bom que fique aí mesmo. Para que você saiba que a minha graça te basta. Ou seja, o senso de fraqueza e de finitude não limita a nossa missão. O fato de você olhar, eu não tenho estrutura para ser uma mãe, eu não tenho uma estrutura para ser um pai, eu tenho os meus limites. Deus está nos dizendo, não, a nossa fraqueza é um palco, aonde você diminui e a glória de Cristo aparece. De tal forma que você pode reconhecer, eu só sou o que sou, pela graça de Deus, que me sustenta toda a minha vida. A fraqueza de Paulo também é a cruz, que vem na morte do eu. É necessário ter isso.
E por último, o propósito da fraqueza para Paulo é justamente saber que ele tem que ser dependente da graça de Deus. Isso é uma outra pregação, tá? Mas o ponto aqui é que fraqueza para Paulo ajuda justamente ele ter isso em mente. O senso de privilégio me ajuda a lembrar quem eu sou. Quando eu sei que eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, eu sei muito bem por que tinha que ter sido por misericórdia. Porque eu sou fraco, eu também sou pecador. E Deus ainda assim me alcançou e me amou. Agora vamos para frente aqui, irmão. Ele diz, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Paulo, então, ele está mostrando a autenticidade do seu ministério. O meu apostolado é verdadeiro. Só que para demonstrar isso, e aqui eu acho que é o que junta toda a mensagem de 2 Coríntios, Paulo ele demonstra o seu apostolado na forma do serviço de Cristo, da obra de Cristo. Deixa eu explicar isso. Todo o ministério de Paulo era formado pelo ministério de Cristo. E como nós podemos definir o ministério de Cristo? Morte e ressurreição. Paulo diz, o meu ministério, ele é sempre marcado por morte do eu, ou desespero, ou qualquer coisa, e ressurreição. Veja aqui, por exemplo, trazemos sempre por toda parte a mortificação de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Você está percebendo aqui o ponto? Ele sempre vai fazer essa relação de morte e ressurreição. Na Ásia, a gente quase morreu, mas Deus que nos ressuscita dos mortos. É como se ele faz assim, a minha missão sempre me leva além dos meus limites, e parece que eu vou desistir, e parece que vai acabar tudo, mas de repente é onde Deus chega com a sua graça e me dá vida. O que ele está dizendo para nós é dito justamente aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele diz, em tudo somos atribulados. Olha essa dinâmica como ela aparece. Somos atribulados, morte, mas não angustiados, vida. Somos perplexos, morte, mas não desanimados, vida. Somos perseguidos, morte, mas não desamparados, vida. Abatidos, morte, mas não destruído, vida. Todo o ministério de Paulo é o ministério de Cristo. Ele entende que no ministério ele sempre vai passar por problemas, sempre vai passar por dificuldades. Mas isso, na verdade, faz parte do ministério de qualquer um que serve a Cristo. A nossa vida aqui na terra não é marcada só pelas ressurreições diárias. Ela também é marcada pelas várias mortes diárias. A morte do eu, as fraquezas diárias da nossa vida, as dificuldades no serviço do Senhor. Tudo isso é como se Paulo colocasse as dificuldades não como algo que levasse ao desespero, mas como algo que faz parte de fato do serviço de Cristo. Ora, se com Cristo não foi diferente, por que conosco, que somos seus servos, seria diferente? Spurgeon falava isso, né? Se o meu Senhor, ele trilhou esse caminho com sapatos de prego, por que eu vou trilhar esse caminho com sapatos de esmeraldas e tudo mais? Se foi difícil para o nosso Cristo, por que seria diferente para os seus servos? Portanto, o que Paulo me coloca aqui é que o senso de privilégio me ajuda a interpretar tudo ao meu redor à luz da dinâmica na vida de Cristo. Morte e ressurreição. Quantas vezes eu já disse assim, pronto, cheguei ao limite. Aqui, meu irmão, vou desistir. Não tem condição mais, não. Aí Deus entra em ação. Aí naquele momento eu sei que Deus entrou em ação. Quantas vezes amigos do ministério, falando dos seus problemas, assim, ei, mano, não tem mais condição não. É muito difícil. E parece que vai tudo naufragar. E aí, nesse momento, é que vem mais uma vez o sinal de ressurreição na nossa vida. Sempre é assim, irmão. Enquanto você viver desse lado, é uma dinâmica de vou experimentar tribulações como uma metáfora da morte de Cristo. Mas nós nunca vamos ser desamparados. Porque nós sempre vamos experimentar as ressurreições de Deus na nossa vida. Nenhuma provação da nossa vida termina na morte em si. Ela sempre nos leva a algo muito maior do que Deus está trabalhando em nossas vidas. Amém? Então ele caminha, e aqui eu gostaria de já caminhar para o fim. Peguei a ideia do pastor Roque, eu vou dizer isso 3 vezes. 4, né, para não ficar tão igual. Ele diz o seguinte,
E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Mesmo esse texto é belíssimo, aqui tem tanta coisa. Quando nós vamos aqui, no fim, ele diz, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundância de graças para a glória de Deus. Aí ele diz novamente aquilo que ele começou, uma ideia de fechar, ele diz, por isso não desfalecemos. Agora, por que que Paulo agora vai dizer nós não desfalecemos? E isso é belíssimo. Olha aqui no final. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por que é que nós não desfalecemos? Porque as coisas que estão aqui na nossa vista, geralmente são coisas que vão te desencorajar. Geralmente as coisas que estão na tua vista, são coisas que vão te colocar para baixo. Geralmente quando você olha alguma realidade da tua vida, ou alguma coisa que são as coisas que você está vendo, isso vai te desanimar. Agora, o que é que não faz Paulo desanimar? Por que que o senso de privilégio é importante? Por quê? Porque o senso de privilégio, ele esquece recompensas terrenas e fixa os seus olhos na glória por vir. É como se no serviço de Cristo, nas dores aqui que nós vamos passar, nos choros muitas vezes, naquelas quase mortes muitas vezes, Paulo diz, eu não desanimo, porque meus olhos estão fixos naquilo que não pode se ver. Não é o lucro que Paulo quer. Não é uma igreja lotada simplesmente de pessoas que não são discípulos reais. Não é um serviço meia boca. Paulo sabe que ele faz parte de uma coisa muito maior do que ele. É uma glória muito maior do que ele. Portanto, qualquer sacrifício aqui, ele é bem-vindo. Qualquer resquício de provação aqui é bem-vinda. Porque tudo isso está caminhando como numa linda sinfonia de Mozart para uma glória muito maior que os nossos olhos não podem ver aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fixe os seus olhos naquilo que eles não podem ver. Talvez quem está aqui e não é cristão, talvez você não entenda o que eu estou lhe dizendo. Mas para nós cristãos, a nossa esperança não está naquilo que se vê, está naquilo que não se vê. Então para nós hoje, mesmo que o mundo esteja como está aí, nós não desanimamos, porque uma glória por vir está já para chegar. É por isso que nós continuamos aqui. Por isso que o senso de privilégio esquece recompensas terrenas. A gente não pode servir porque a gente quer que alguém olhe para a gente. Nossa, que cara para servir. Olha, cara, tu é servo, viu? Aí ele, eu sou servo mesmo. Não é isso. A ideia é que nós estamos aqui buscando uma glória bem maior do que tudo isso. Nós somos chamados para viver essa glória. Deixa eu fazer uma revisão então e nós terminamos. Primeiro, o senso de privilégio me ajuda a suportar as provações do serviço de forma perseverante. Segundo, sem o senso de privilégio, podemos facilmente perder essa relação, caráter e ação. Terceiro, desculpa, irmão. Perder o senso de privilégio me faz esquecer a glória que importa. O senso de privilégio me ajuda a lembrar quem eu sou. Sem o senso de privilégio, senso de privilégio me ajuda a interpretar tudo ao meu redor à luz da dinâmica da vida de Cristo, morte e ressurreição. E por último, o senso do privilégio esquece recompensas terrenas e fixa seus olhos nas glórias por vir. Deixa eu dar algumas aplicações aqui rápidas para vocês. A primeira. Não é mais importante nessa vida, nada é mais importante nessa vida do que ser uma ferramenta para formar a vida de alguém. Por isso, que privilégio ser um pai ou uma mãe. Quando eu falo de serviço aqui, eu não estou falando só para você ir para o seminário, quebrar sua cabeça 4 anos e ser pastor. Eu estou dizendo que você é um servo de Deus em tudo que você faz. E como nós estamos no nosso mês do Família Completa para Cristo, o serviço, um privilégio que Deus te deu, foi justamente ser um pai, ser uma mãe, ser um esposo, ser uma esposa, ser um filho.
E você não pode perder isso de vista. Você não pode olhar para o seu filho como um karma que Deus te deu. Nossa, esse menino na encarnação passada, ele era... Enfim, nós não cremos nisso, tá, irmão? Só podia ser uma abelha. Então, não, olha o privilégio que Deus te deu. Charles, olha o privilégio que Deus te deu para a Bia. Ser uma ferramenta de Deus para formar a vida de alguém. Que privilégio, irmão. Segundo, você só dará misericórdia se você reconhecer, antes de tudo, desesperadamente, é isso que você precisa para você mesmo. Então, Paulo tem um reconhecimento que é a misericórdia faz com que ele seja quem ele é, que é por misericórdia que ele faz o que ele faz. Portanto, no serviço, eu só vou agir de forma misericordiosa para o outro se eu tivesse senso de misericórdia e de privilégio na minha vida. Eu só vou aprender a perdoar o outro quando o senso de misericórdia que Deus me perdoou estiver aceso na minha vida. Se você está com dificuldade, eu não quero aqui fazer tipo assim, é muito fácil perdoar os outros. Não, vamos lá, se fosse fácil, não pregaríamos tanto sobre isso. Não é, mas traga à sua mente o que Deus fez por você. De forma clara, como Ele foi misericordioso para você. Como Ele perdoou os teus piores pecados. Como Ele olhou para você e disse assim, eu vou salvar esse mesmo aqui, mesmo sem você merecer. Por que você não vai perdoar o outro? Por que você também não vai estender esse perdão ao outro? Por que você também vai negar a misericórdia se uma misericórdia maior foi te dada? Terceira, servir é também morrer. E se você não entende essa dinâmica, o sacrifício vai ser algo que você vai querer sempre estar longe. Entender que serviço é uma graça me faz ver os sacrifícios como aroma suave a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Serviço envolve sacrifício. Não tem como você ser servo sem você se sacrificar e sair da sua zona de conforto. Não tem como você servir na igreja do Senhor sem abdicar de algumas coisas da sua vida. Servir é sacrifício. Então algumas pessoas podem dizer assim, eu quero ser um servo do Senhor, vamos lá, bota o meu nome aí, eu quero participar e tal. Mas não quer o sacrifício. Ora, você quer ser servo e não quer ter o custo? Se você não quer ter o custo, você não quer ser servo. Portanto, ser servo envolve sacrifícios. 4. Tuas fraquezas não são para serem temidas. Tuas limitações não te fazem menos servos. Elas, na verdade, são o palco para a glória de Deus. Então, muitos às vezes dizem, eu não sirvo para isso, eu não consigo fazer isso. Bem, nós devemos fazer aquela dinâmica, você tem que ver a sua vocação. Mas no caso de quem é um filho, é um pai, é um marido, esposo, Deus te capacita. Talvez você olhe para as suas fraquezas e talvez todos os dias você olhe as suas fraquezas como um marido. Como uma esposa, você olha assim no espelho e as tuas fraquezas são colocadas ali na tua frente. Lembra-te que elas não precisam ser limitadores para a missão que Deus te deu como uma mãe ou como uma esposa. Mas na verdade elas podem ser o palco onde a glória de Cristo pode ser demonstrada. É o lugar onde você pode humildemente pedir a ajuda do Cristo que te deu esse serviço. Deus nunca te levará a um caminho aonde Ele não te capacitará para essa obra. Eu estou aonde, irmão? 5? Precisamos entender que a igreja não é uma opção, mas o lugar principal onde devemos servir. Eu coloquei esse principal aí, foi para provocar mesmo. Tá? Foi para provocar. A igreja aqui não é opção para você. Ter uma igreja ou não ter uma igreja? Eu sou cristão, vou pensar se eu quero uma igreja ou não quero. Não. A igreja não é uma opção. O pastor Roque já falou hoje muito bem, na escola dominical, nós somos colocados pelo Espírito num corpo. Há uma conexão ali. Um edifica o outro. Nós somos codependentes. Não dá para a gente se desligar. Portanto, irmão, sacrifique a sua vida no serviço do Senhor também nessa igreja. Se você é membro da nossa igreja, não seja tímido. Procure os líderes, procure as pessoas que trabalham no ministério. Aquilo que é a tua vocação, vai lá para você servir ao Senhor com graça, com misericórdia. Agora, eu tenho uma última aplicação aqui e aí eu termino. Essa é a principal, tá? Seu primeiro chamado como pai ou mãe, filho ou filha, marido ou esposa, não é apontar em primeiro lugar o julgamento de Deus,
mas mostrar constantemente a sua misericórdia. Eu vou ler de novo. Eu não consigo ler ali. Seu primeiro chamado como pai ou mãe, filho ou filha, marido ou esposa, não é apontar em primeiro lugar o julgamento de Deus. Quando você tem um senso de misericórdia na sua missão, você vai aprender a demonstrar constantemente misericórdia. Misericórdia. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. E aí nós vamos estar aqui na ceia. Senhor, nós te agradecemos por essa pregação, por essa mensagem. Ó Deus, que tenha edificado os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém.